Continuamos, né, a nossa caminhada pelo livro de Salmos. Talvez você nunca tenha experimentado na sua vida assim uma série de pregações nos Salmos, né? Mas estamos há um ano, acho que um ano, já temos um ano, se eu não me engano, pregando toda segunda-feira no livro de Salmos. Então, estamos agora no Salmo 62 e falta bastante, muitas segundas-feiras ainda aí para a gente conseguir chegar até o último Salmo, né? Que é o Salmo 151, não é isso? 150, isso aí. Dilma já logo ali, ó. O pessoal está bem de Bíblia aí, né? Salmo 62, exortação à confiança, ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi, ou seja, um salmo de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, pesados em balança, falsidade de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. E se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Senhor, fala conosco nessa noite, ministra a boa semente da tua palavra em nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como eu disse, mais um hino, mais um salmo, mais uma oração de Davi, um hino que chamamos de um hino de confiança no cuidado de Deus, que vem a contrastar com a falta de credibilidade humana, o homem rico e poderoso que oprime os pobres. Ou seja, Davi, ele escreveu um salmo, ele entoou ao Senhor um louvor, uma oração, uma adoração, dizendo a Deus, falando de Deus, do seu cuidado, falando da sua confiança no Senhor, mas também falando daqueles homens que não confiam em Deus e nem creem na existência do Senhor, falando daqueles homens que preferem confiar nas suas contas bancárias, confiar nas suas dispensas ou nas suas propriedades. O salmista, então, minhas irmãs, ele vai exaltar a confiança em Deus. Diferente daqueles que depositam sua confiança no poder e na riqueza, Davi vai nos dizer que Deus protege os necessitados, mesmo diante de todos os ataques perpetrados por poderosos. Mesmo diante, às vezes, minhas irmãs, de um governo violento, autoritário, ainda assim Deus cuida do teu povo, do seu povo, cuida da sua igreja. Deus cuida daqueles que são desvalidos, daqueles que não têm, meus irmãos, onde se sustentar. Deus, ele cuida dos seus, meus irmãos, e parece que Davi está passando por um problema relativo a algum adversário, a algum inimigo, pois ele deixa claro aqui que sofria ataques, mas a sua confiança não estava no seu reinado, não estava nas suas propriedades, não estava no seu dinheiro, a sua confiança estava no Senhor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, Davi inicia um salmo, descrevendo sua total confiança em Deus,
falando que o Senhor é a sua salvação, a sua rocha, o seu refúgio, podemos até completar, o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Davi diz que porque o Senhor é a sua salvação, é a sua rocha, o seu refúgio, ele jamais seria abalado. Poderia vir a tempestade que fosse, poderia vir o vendaval que viesse, o maremoto que viesse do mar, que Davi não seria abalado. Davi permaneceria na sua confiança, Davi permaneceria com a sua fé fincada na rocha, Davi permaneceria fiel ao Deus da sua salvação. O silêncio, meus irmãos, o silêncio denota a sua esperança e paciência pelo cuidado divino. Olha o que ele fala nos versículos 1 e 2: somente em Deus, ó minha alma, espera o quê? Silenciosa. Dele vem a minha salvação, Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, e porque Ele é minha rocha, minha salvação e meu alto refúgio, eu jamais serei abalado. É isso que vai acontecer com você, porque o Senhor é a tua salvação, porque Ele é teu refúgio, porque Ele é a tua rocha, você não será abalado nesse ano de 2023. Creia no Senhor, ainda que as adversidades venham a se levantar, ainda, minhas irmãs, que exércitos se levantem contra a sua vida, você não será abalado, porque a sua confiança não está no poder do seu adversário, a sua confiança não está no poder do exército do seu inimigo, a sua confiança está no poder dos Deus dos exércitos. É Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que é a nossa rocha de salvação, como Davi já falou em outro salmo. Davi, então, nos versículos 3 e 4, ele vai se dirigir aos seus agressores, que o atacam com mentiras e injustiças, expressando que o comportamento deles já foi longe demais, mas o único caminho que Davi tem é seguir confiando em Deus. Olha o que ele diz nos versículos 3 e 4: até quando acometereis vós a um homem? Ou seja, até quando vocês vão me atacar? Até quando vocês vão vir contra a minha vida? Ele continua: todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Vocês estão pensando o quê? Vocês vão continuar com mentiras, vão continuar com impropérios contra a minha vida, vocês vão continuar me atacando como se eu fosse qualquer muretinha e viesse a desabar? Como se eu fosse algum muro construído por mãos iníquas, por mãos inábeis, por mãos de homens inábeis? Não, eu não sou. Pelo contrário, o meu muro, a minha fortaleza vem do Senhor, e é Ele que vai fazer com que eu permaneça de pé. Davi então aponta, minhas irmãs, dos versículos 5 a 7, ele volta a apontar a sua fé e a sua esperança no Deus que é a sua salvação, seu refúgio e sua rocha. Ele diz, versículo 5: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Você já passou por algum problema na sua vida, onde ao invés de você falar, você ficou em silêncio? Deixa eu te contar um segredo aqui, minhas irmãs e meu irmão. A melhor resposta contra os nossos adversários é o silêncio. Porque quando nós estamos em silêncio, o inimigo não sabe o que a gente está fazendo, não sabe o que estamos pensando, não sabe o que estamos orando. Porque o diabo, ele só é capaz de saber o que se passa no nosso coração quando a gente verbaliza. Porque ele não tem o poder de sondar os nossos corações, ele não tem poder de ler mentes. Só Deus sabe o que está dentro de nós. Então a melhor oração é aquela oração silenciosa. Já orou em gemidos? Aquela oração que você está doendo, né? Você está ali até com uma certa revolta no seu coração, mas você só chora, geme e fala no seu interior com Deus que está te ouvindo, mas você não consegue falar uma só palavra. Era o que Davi estava passando. Ele não falava uma só palavra, a alma dele aguardava silenciosa diante de Deus.
A única coisa que ele podia fazer era dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor em silêncio, para que os seus inimigos não soubessem o que ele estava tramando, para que os seus inimigos não soubessem o que ele estava ali comunicando ao Senhor, falando com Deus, requerendo do Senhor. Assim, minhas irmãs, assim é a nossa vida, assim deve ser a nossa vida em nossas orações. Ele continua, versículo 6, só Ele é a minha rocha. Ele repete, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. E ele completa no 7, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Percebam que a todo tempo Davi fala de 3 características: salvação, rocha e refúgio. Salvação, rocha e refúgio. O Senhor é a nossa salvação, porque de Deus vem a nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha, porque Ele é a nossa rocha. Ele é o que nos traz segurança, Ele é o que ministra em nosso coração a esperança, e Ele é o nosso refúgio. Ele é castelo forte, é nele que nós podemos entrar e ficar ali refugiados. Lembram das palavras de Jesus para Jerusalém? Jesus olha do alto de uma montanha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria fazer com vocês como a galinha faz com os pintinhos, reunir todos vocês e colocar debaixo das minhas asas para protegê-los, para guardá-los, mas vocês não querem. Vocês querem andar desprotegidos, vocês querem andar nas próprias concupiscências do coração, vocês não querem a minha proteção, vocês não me aceitam como Messias, como Salvador das suas vidas. Então, minhas irmãs, nós podemos nos refugiar em Deus, e quando nós nos refugiamos em silêncio, porque você não vai se esconder no castelo e ficar lá dentro do castelo gritando, né? E seu inimigo lá fora vai saber, está escondido ali. Você não vai fugir para uma caverna e se esconder lá na caverna e vai ficar gritando lá dentro: Deus me salva, né? Senhor, acode as minhas orações. O seu inimigo que está lá fora vai saber onde você está. Mas Deus, Ele, além de nos dar segurança, Deus nos esconde debaixo das suas asas. O inimigo não consegue nem mais nos ver, porque Deus nos esconde. Deus, Ele é um refúgio, Ele é um escudo de proteção para cada um de nós. Foi assim, minhas irmãs, em toda a história da igreja. Deus sempre refugiou o seu povo, Deus sempre deu ao seu povo escape, Deus sempre, de alguma forma, protegeu e guardou a vida do seu povo, e da mesma forma Ele faz isso com cada um de nós. Ele então, minhas irmãs, ele, nos versículos 5 a 7, ele reforça o que ele disse nos versículos 1 e 2. Espera em Deus, que é sua rocha, salvação e refúgio, que manifestam a aliança de Deus com o seu povo e que garante que ele jamais será abalado. Nos versículos 8 a 10, Davi fala a todo o povo: olha, povo, não sou só eu que tenho que ter esperança no Senhor, não sou só eu que vou me refugiar na minha rocha eterna, mas vocês também devem observar. Olha o que ele diz no 8: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Ele continua: somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos não são mais leves que a vaidade. E ele completa no 10: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ele conclama a igreja, ele conclama a congregação que cante esse hino, que busquem refúgio em Deus, que confiem no Senhor com orações sinceras, fugindo do exemplo dos agressores. Você conhece um homem que deposita toda a sua fé no dinheiro? Você conhece alguém que é assim? Você conhece alguém que deposita toda a sua esperança na sua conta bancária? Eu conheço vários, que inclusive expressam isso em palavras. Dizem: o meu Deus é o dinheiro, o meu Deus é a minha riqueza, o meu Deus é a minha propriedade.
Alguns anos atrás eu ouvi isso de e um mês depois ele teve um AVC e morreu. E todo o seu dinheiro ficou para sua viúva, para sua mulher e para os seus filhos. E a sua mulher casou com outro e entregou toda a sua riqueza ao outro. E tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele fez, todas as palavras que ele dizia, que o que valia para ele era o dinheiro, acabou nas mãos de outro. Davi diz isso. Sabe o que Davi quer dizer aqui, na verdade? Quando ele fala no versículo 10, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ele diz assim, aqui no século 21, vamos na linguagem de hoje, ele diz assim, deixa de ser bobo e achar que teu dinheiro vai te salvar. Deixa de ser bobo e ficar correndo atrás de amizades com gente rica, achando que elas são diferentes de todas as outras. Minhas irmãs, o caixão de todos é de madeira. É a última veste que a gente vai vestir, é um caixãozinho de madeira, não tem jeito. Para pobres, para ricos, para milionários, para reis, para rainhas, para o rei do futebol, para todos. Para o Papa. Você pode até não vestir um jalequinho de madeira, você pode vir a ser lá, como é que me fugiu a palavra? Fala, não, nosso amado não. Queimado não, gente, queimado? Cremado, isso aí, me fugiu a palavra. Você pode até vir a ser cremado, mas depois você vai para dentro de um vasinho. E alguns jogam as cinzas no mar, no lago, né? Outros que não gostavam muito jogam no valão, né? Mas assim é a nossa vida. O que nós vamos levar daqui é a nossa salvação. É a única coisa que entra, é a única e a melhor de todas que tem para entrar com a gente ali naquele caixãozinho de madeira, é a nossa salvação. Ah, minhas irmãs, e saber disso é muito bom. E Davi fala, deixa de ser bobo, deixa de achar que teu dinheiro pode tudo, porque a hora que você tiver um AVC, você pode morrer e já era. Seu dinheiro vai ser dado para outro, seus filhos vão torrar tudo, né? Ou seu marido vai casar com outro e vai dar tudo para ela, né? Ou sua mulher, a viúva, vai casar com outro e vai dar tudo para ele. Coisas terrenas, meus irmãos, é isso que Davi diz. E ele termina então, nos últimos 2 versículos, 11 e 12, exaltando a palavra de Deus, pois sua palavra é certa, a sua palavra é certa. E ele fala aqui, não só uma vez, mas 2 vezes. O que Davi ouviu 2 vezes? Que o poder pertence a Deus. Que o poder pertence a Deus, que o poder pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence tanto o poder pelo qual Ele executa a sua vontade, pelo qual Ele executa a sua autoridade. Ele retribuirá, meus irmãos. Davi termina o salmo dizendo, Ele vai retribuir a cada um as suas próprias obras, porque as suas obras demonstram se uma pessoa é fiel ou não ao Senhor. Assim terminam os nossos dias. Assim terminam os nossos dias. O salmista, no Salmo 90, vai dizer o que lá no final? Ele vai dizer lá no meio, olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina a contar os nossos dias, nos dá sabedoria para isso. Mas lá no final ele vai dizer, olha, um dia eu vou estar com as minhas mãos assim diante do meu Senhor. E quais são as obras que eu vou apresentar a Ele? O que eu vou apresentar a Ele? Deus é a nossa fonte, minhas irmãs, a nossa única fonte certa de confiança e esperança. Não há outra. As pessoas se desesperam com governos, se desesperam com autoridades, mas, meus irmãos, governos e autoridades não são ninguém diante do Senhor. Não importa. Não importa qual governante está no poder,
porque de fato todo o poder pertence ao maior governante do universo, aquele que governa tudo e a todos, aquele que põe, aquele que tira, aquele que coloca enfermidade, aquele que sara das enfermidades, aquele que dá ordem até a Satanás. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Rei. Poder e riqueza, minhas irmãs, em nada acrescentam ou influenciam em nossa salvação. Aliás, pelas próprias palavras de Jesus, Ele diz que seria muito difícil um rico ser salvo. Mas não porque é pecado ser rico, meus irmãos, mas porque o rico, ele olha para o seu dinheiro e ele idolatra a sua riqueza como se fosse a sua salvação, a sua esperança. Estou doente, vou para o melhor hospital. Pelé passou meses no melhor hospital do Brasil e morreu. O Papa passou meses com os melhores tratamentos que ele poderia passar, Bento XVI, e morreu. Quer uma pessoa mais bem tratada do que a rainha? Mas ela morreu. Então o dinheiro não é a salvação. Quando nós cantamos nossa confiança em Deus, minhas irmãs, renovamos nossa fé e esperança nos cuidados dEle. Precisamos fazer como Davi fazia, derramar o nosso coração perante Deus. E muitas vezes devemos derramar de forma silenciosa, para que o nosso adversário nem saiba, nem venha saber o que nós estamos fazendo e falando com Deus. E no fim de tudo, as nossas obras vão revelar de fato a nossa fé real. As nossas obras vão revelar quem nós somos. As nossas obras vão revelar se confiamos ou não em Deus em toda a trajetória da nossa vida. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, por derramar da Tua graça sobre nós através da Tua palavra, nos levando, Senhor, a confiar mais em Ti, a não depositar a nossa confiança em homens, mas em Ti, porque Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio e nós jamais seremos abalados. Senhor, eu oro pelos elementos da Santa Ceia nesta noite, e peço a Ti que ao comer do pão e ao tomar do cálice, sejamos, Senhor, renovados por Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.